Fala galera, esse aqui é o Du Connect, estamos no ar e hoje com essa mulher maravilhosa, linda, talentosa, guerreira, mulher forte. Eu vou deixar ela falar. Priscila Vale Prisca. Isso. Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Priscila Vale, vale com 2 L's porque vale muito. Ah, isso aí. Essa sempre foi a minha marca registrada, desde a escola. E por que Prisca? Prisca, porque eu participei de um processo seletivo uma vez numa empresa e eram 16 pessoas. E a pessoa que estava na recepção, ela me olhou e falou assim, Priscila é um nome forte. Você sabia que Priscila vem de Prisca e que Prisca vem de Priscila? Eu falei assim, não. Ela falou assim, é um nome que existe, parece que na Bíblia, de uma mulher muito forte, de uma guerreira. Olha. Aí eu falei pra ela, muito bom. E desde então ficou Prisca. Então eu sou tia aí, Prisca, Priscilas. Então vamos lá, conta desse filho que nasceu, né, amiga? É isso aí, finalmente meu primeiro filho, um sonho de uma menina de 11 anos de idade. Que lindo. Que sempre quis escrever, né? Sempre quis ter seu livro. Eu tive um professor de literatura no antigo 2º grau também, que sempre me motivou e ele falava, você tem esse talento, você precisa colocar isso para frente. Mas a vida foi me levando para outros rumos, né? E aí hoje está aí Independência ou Morte, é o nome do livro. É um livro, é uma produção independente, né? E ele fala sobre mulheres. É um livro, é uma coletânea de contos sobre mulheres, vários tipos de mulheres. A maioria delas num padrão de... tentando seguir padrões, né? A maioria delas conservadoras, tentando não deixar com que a sociedade faça delas um mau julgamento, querendo fazer tudo certinho, como, né, mandam as regras. E a última mulher, não. Ela decide, em algum momento da vida dela, ser independente, mas não independente do jeito que ela aprendeu, do jeito que ela foi educada para. Então, a primeira mulher do conto se conecta com a última mulher do conto. Elas têm uma conexão e a pessoa precisa ler o livro para entender. Ela já deu spoiler, galera, mas eu fiquei muito interessado porque, assim, a gente nasceu de grandes mulheres. Sim. Sabe? E o que elas passaram até gerar, sabe? Esse processo de gravidez da criança, crescendo ali. Sim. Isso é muito profundo porque isso é a fé. Sim. Porque ela não viu e ela já ama desde o primeiro momento que ela descobriu que ela vai ser mãe. Então, Sim. assim, e a gente nasce. E do momento que a gente nasce até, eu acho que o final da vida da mãe, ela se importa, Sim. ela quer o bem, Sim. ela entra na frente de qualquer barulho. Sim. Por você. Jeito. É isso aí. Então, assim, eu não tenho como de começar o nosso bate-papo ouvindo você falar, dando esse spoiler do livro e não agradecer a você. Primeiramente, a minha mãe, porque eu estava pensando nela, falando a todo tempo pensando nela. Maria Eugênia Muniz, paraibana, que criou 3 filhos homens. Assim, eu não sei o que foi antes de eu vir, mas do momento que eu entendi a vida, você é muito grande, tá? Então, eu te amo muito. Com certeza. Ai, que vai, lindo. Prisca. Ó, eu já tô chorando. Então, eu não podia ser mãe, né? A medicina falava para mim. Eu vim de um processo de anovulação, né? Então, eu não podia ter filhos. Eu teria que fazer um tratamento, né? Para ter filhos. Cheguei a fazer por causa do primeiro casamento, mas acabou não acontecendo. E aí, as filhas vieram. De repente, a Giovana nasceu. E quando eu me vi mãe e trabalhando fora, mas trabalhando fora num ritmo muito gigante, né? Muito ausente de casa, começaram a vir alguns questionamentos, né? E aí a gente vai levando, aí eu tive a 2ª filha. E na 2ª filha, que diferente da primeira, porque os filhos são diferentes, foi uma outra dinâmica. Então, a vida me levou para outros rumos. Realmente, a maternidade não me é pesada, nunca me foi. É algo que completa a minha vida. Sim, um aprendizado enorme. Sim, é muito grande. E eu costumo dizer mais.
nós achamos que nós ensinamos nossos filhos, mas na verdade são eles que nos ensinam. Eu aprendo todos os dias com as minhas filhas coisas novas e elas me refizeram, sabe? Eu renasci, né? Porque quando um filho nasce, uma mulher renasce. Sim. Porque você deixa de ser quem você era. Você perde completamente, assim, Claro. muitas coisas que você achava que eram de um jeito, você vai reconstruindo, vai desconstruindo outras coisas. Então, é muito importante. E esse livro, eu queria até aproveitar e falar que ele é um livro para mulheres, mas eu também queria falar que é para o gênero feminino, independente do sexo, né? Por quê? Porque eu também apoio as causas LGBTQIA+, né? Claro, E eu super acho que é importante. muito importante englobar todo esse público, né? Eu sou feminista, né? Eu Boa. hoje tenho esse viés, depois de entender o que é realmente o feminismo. Então, quando eu falo da mulher, eu falo tanto daquela que pode gerar a vida, como a gente está falando, mas existem hoje mulheres que geram no coração. Por exemplo, eu tenho a minha enteada, a Bruna. Ela não foi gerada no meu ventre, mas eu tenho-a como uma filha, porque eu a conheci com 5 anos e eu tenho amor de mãe por ela, né? Então, eu acho que a gente tem que começar a pensar nisso, porque tem também muitas mulheres por aí que não vêm do sexo, né, biológico, vamos dizer, dito como feminino, mas então esse livro é para mulheres, independente, Sim, né, sim. do sexo, ela tem para o gênero. E, realmente, ele é um livro que vai fazer a mulher refletir sobre... Eu estou onde eu quero estar? Eu tenho que seguir o que me foi dito? Eu posso mudar? Porque se o lugar da mulher é onde ela quer estar, então eu não posso achar que eu tenho que fazer isso porque o padrão da sociedade me impõe, né? E isso foi muito interessante, até falando um pouco da minha vida, porque eu comecei a ver que quando eu ocupava lugares na sociedade ditos como alto patamar, executivos, salto alto, viajando para o exterior, falando inglês, estando com pessoas, né, da alta sociedade, as pessoas me olhavam de um jeito. Eu era a mulher. Parecia que eu era eu não sei, parecia que eu estava num pedestal. Eu era muito idolatrada, eu era muito elogiada, né? E um dia eu acordo e desejo não mais seguir essa vida. Eu quero mudar a minha vida radicalmente. E quando eu mudei a minha vida radicalmente para andar de havaianas, roupa de academia, fazer meus vídeos de manhã, né? Andar na rua, olhar a natureza, as pessoas tiveram aquele impacto. E eu percebi que é como se eu tivesse perdido a importância. Mas eu descobri que eu perdi a importância para fora, mas eu ganhei para dentro. Então, o que eu internalizei e como eu cresci como mulher, como pessoa, como ser humano, é muito grande, porque eu desejei seguir o meu coração. Eu parei de querer seguir o que as pessoas ditam que é certo. Porque a gente fala muito isso no mundo feminino. O mundo feminino é um mundo de muita concorrência, né? A mulher, ela concorre com a outra mulher. Com a outra mulher, verdade. E isso é muito ruim, porque quando por exemplo, quando eu vou viajar, que eu vou para uma pousada ou para um hotel, geralmente é uma mulher que limpou aquele quarto. Aquela mulher, ela tem que ser vista como tão importante quanto aquela diretora da Coca-Cola. Porque as duas têm processos muito significativos em suas vidas. Então, não é o lugar que a gente ocupa na sociedade que define quem somos. Nós precisamos entender que o nosso valor ele está dentro da gente e que é muito importante nós seguirmos, sim, o nosso coração e as nossas vontades, porque essa vida, ela passa. Passageira demais. Passageira. E muitas mulheres desse livro não fizeram isso. Então, a gente vai ver que a última mulher, ela desabrocha de uma forma onde ela quer dizer o seguinte, olha, eu cansei de fazer o que todo mundo acha que é certo, eu cansei de seguir padrões, eu cansei desse conservadorismo, sabe? Eu quero me libertar. E libertar não é apertar o botão e, vou, sabe? Não, é libertar justamente para você dar opinião alheia. É você viver o que você quer viver. Não é isso? Você tem que crescer, você tem que casar. Isso. Você tem que ter uma casa. Agora você tem que ter um filho. Isso. Você tem que ter uma faculdade. Isso. Então, assim, a vida, as pessoas,
né, esse mundo lá fora, ele fica toda hora te ditando o que você tem que fazer. Então, no momento que você era a mulher, né, porque você estava lá fora trabalhando nos States, lá no fim, ganhando grana, você era vista como a mulher. Você falou assim: isso não me enche, isso não me completa, isso não me deixa feliz. Eu quero estar no meu mundinho que eu sempre quis estar e fazendo as minhas coisas. E desse momento para frente você já não foi tão lembrada, você já não foi tão procurada e nem tão assim. Você era referência, né? Vamos botar assim. E você falou, você passou a não ser mais. Então, e daí? Isso. Você está feliz e você acha que essa sua felicidade pode ajudar mais pessoas. Igual você faz no seu Bom Dia. Vamos lá contar. Desse jeito, bom dia. Hoje, por exemplo, eu acordei, né? Porque tá chovendo muito no Rio de Janeiro. Muito. O traje aqui é de frio porque o negócio tá de verdade. E chovendo muito tempo. Sim. E essa mulher, ela já acorda num... Chove chuva, vamos. Chove sem parar. Como é que é? Vai, Júlio. Chove chuva, chove sem parar. Hoje eu vou fazer uma festa. E é isso, a festa é sua. Isso. Com chuva, com sol, sabe? É você que faz o seu dia. O tempo é o mesmo para todo mundo. E a gente, sabendo organizar nosso tempo, mas nunca deixando um bom ânimo, a gente consegue tudo, que tudo vai dar certo. É isso aí. Mas vamos voltar. Aí você... Projeto independente, vou escrever desde 11 anos com essa vontade. A vida te levou para vários mundos. E quando que você acordou e falou assim: eu tenho que falar isso para o mundo. E essas mulheres, elas precisam saber que elas precisam viver, elas precisam sair dessa corrente que está no pé delas, que elas têm a chave para soltar a corrente e pro foguete dela subir. Quando é que foi esse start? Então, eu, na verdade, fiz uma transição de carreira, né? Já, né, aos meus 35 anos de idade, mudei completamente. Hoje eu sou professora de língua portuguesa, língua inglesa, literatura, né? E passando a estudar, voltou aquela vontade de escrever. E eu tenho uma pessoa na minha vida que é muito importante, que é o meu marido, que é o meu melhor amigo, que sempre me motivou. E eu sempre escrevi. E eu sempre li para ele, li para as minhas filhas o que eu escrevia. E ele sempre disse para mim: amor, você precisa colocar esse livro em prática. Esse livro precisa sair. E eu falei assim: agora esse livro vai sair. Posso ser o Patrick rapidinho? Pode. Porra, minha mulher é foda pra caralho, viado. Aí eu vou te falar. Patrick, te amo, irmão. Ai, também te amo. Brigadeiro. Brigadeiro, é meu brigadeiro. Filipino. A gente poderia falar uns 10 minutos, mas voltando. Ele que te... Ele que sempre... E ele dizia assim... Cada vez que eu lia para ele um poema, alguma coisa, ele dizia assim: e o livro? E o livro? Aí eu falava para ele assim: ele vai sair, um dia ele vai sair. E eu comecei a escrever. E essas mulheres, na verdade, estavam todas dentro de mim. Né? Porque são mulheres, porque o livro, ele não é uma biografia, né? Sim. Ele é um livro, vamos dizer assim, autoficcional, né? Autoficcional, mas também para ajudar as mulheres a pensar. Sim. Então, eu comecei a escrever esses contos das mulheres e elas foram aparecendo. E conforme eu ia... Porque, assim, quando você escreve... Eu tô falando de mim, né? Eu vivo aquela situação. Eu tô ali. Sim. Então, eu vejo a mulher, eu entendo aquilo ali, como foi. Eu sinto a dor, me dá vontade de chorar, eu tenho vontade de abraçá-la, eu tenho vontade de rir. Então, cada mulher foi construída com muito carinho, né? E aí, eu fui escrevendo... Até o dia que eu falei: pronto. Tá pronto. Agora. E aí eu precisava fazer com que o livro tivesse algo que despertasse. Eu falei: pronto, a primeira mulher vai se conectar à última. E tem uma pegadinha em um dos contos, que eu não posso falar, mas a pessoa tem que ler e depois me contar. Tem uma pegadinha só, em um dos contos. Então, vamos lá. Quando é que vai lançar esse livro? Esse livro vai ser lançado dia 13 de julho, na Livraria Lento, lá no Flamengo, né? Aqui no Rio de Janeiro, lá no Flamengo. E eu estou numa expectativa assim, muito grande, porque é um sonho, como eu falei, sendo realizado, né? A primeira mulher do livro é Amélia, que era mulher de verdade, e a última é Independência ou Morte, que é o nome do livro.
Então, eu acho que é uma viagem muito interessante. Eu acho que vale a pena, né? Quero também que as pessoas me deem o feedback. Olha, eu achei isso, eu senti isso, que eu acho que isso é importante pra gente que... Quando você fala que o livro é para todas as mulheres, claro, com certeza, mas eu acredito que dentro dessa história da mulher, né, é muito legal o homem, o marido, o filho ler para entender. Sim. E ainda dá tempo de repente, a gente ser alguém melhor, sabe, um ser humano melhor, porque a gente vê que a mulher ela tem uma jornada assim muito, muito vasta. Sim. E assim, não tem o seu valor, e o mundo nem, assim, vamos botar assim, nem dá esse tempo de querer se retratar, sabe? Isso. Então, eu acho que a gente lendo esse livro, a gente também pode se entender melhor na sociedade e ser melhores filhos, melhores maridos, melhores companheiros. É muito interessante você falar sobre isso, porque sendo feminista, né? E para quem não entende o que é isso, acha que as feministas são contra os homens, é o contrário. Nós abraçamos os homens, nós queremos os homens perto da gente, Importante. Mas justamente homens que estejam abertos a desconstruir estereótipos. Estereótipos de quê? Do patriarcado, da violência de gênero, né, daquele pensamento machista, porque muitas das vezes, mesmo sendo criado por mulheres, existem mulheres que replicam o patriarcado dentro das suas casas. Às vezes são mulheres que vieram de uma violência, ou mulheres sozinhas porque elas querem criar homens fortes, e às vezes a gente atribui a força a ser uma pessoa dura, violenta, né? Isso, ogro. Não necessariamente. O feminismo, ele é amor. Ele é justamente o que você falou. Então, quando eu falo que esse livro é para mulheres, claro, se os homens, né, estiverem abertos a ler, eles vão também aprender muito aqui, porque muito aqui está falando exatamente dessa relação do homem com a mulher, da mulher com o homem. Quanto isso pode somar na vida dos dois. Por isso é que, assim, você contando a história do livro, eu fiquei pensando como esse livro poderia me ajudar a ser melhor. E aí, quando eu tive você terminou de falar, eu falei assim, gente, mas eu acho que vai ser interessante também a gente entender o processo, tá? Além de ser uma leitura, além de ser um aprendizado, você vai entender o que, de repente, a sua mãe, a sua avó, a sua esposa está passando, o que você... Sim. Como você está sendo. Então, assim, é um chamado. Homens, e tem diversos homens no livro, inclusive. Tá tem vendo? vários tipos aqui. Pronto. Né? Então, é justamente isso, tentando mostrar o quanto é, às vezes, difícil fazer com que essa relação homem-mulher, né, essa relação de casal, seja marital, enfim, não importa, ela pode passar os obstáculos, né? Ela pode, vamos dizer assim, ultrapassar as barreiras. E esse livro vem justamente, eu acho que o grande objetivo é desconstruir os estereótipos, para que a gente possa repensar, refletir na vida que a gente está levando enquanto a gente está aqui respirando esse ar que nos é dado, que é um presente, né? Estamos aqui vivos, então... A gente tem que agradecer e tem que fazer valer. Isso. Eu acho que é isso, fazer valer da melhor forma, e você também, como puder, ajudar o próximo a enxergar aquilo que você conseguiu enxergar. Sim. E ser ajudada também, claro, aquilo que você não está enxergando, isso, sabe? Então, com certeza. Mulheres ajudando mulheres, né? Ser humanos ajudando ser humanos. Eu acho que essa é a passagem. Isso. É óbvio que você, como mulher, como tudo que você enxergou, nada, né? Mas óbvio você escrever para mulheres. Sim, mas é um livro para todo mundo. Sim, é um livro para todo mundo, com certeza. Então, eu acho que é muito maneiro. Deixa eu fazer uma pergunta já... Não, pronto. Você quer ler alguma coisa? Olha, eu acho que a gente não vai ter tempo, mas eu posso pegar aqui um livro, um conto desses, que é o... Uma partezinha que você acha importante. Tá. Mas você não precisa se prender, não. Tá, eu tenho aqui, ó. Porque, assim, eu fico imaginando, são várias histórias, são várias situações, e que a gente consegue... sabe, sentir, né? Você falando aí, eu fui sentindo, igual você falou, quando você escrevia, você estava sentindo a história das mulheres. Sim. Então, assim, eu às vezes consigo... Tá, eu vou pegar essa aqui,
Tá bom. O título desse conto é Eva, culpada por comer a maçã. Tá? Então, vou ler um trechinho. Claro. Hoje eu vivo só, por decisão própria. Consegui me aposentar e da fome já não me lembro mais. Como o que eu quero e quando quero. Quem vem à minha casa é muito bem servido também. Sou apaixonada por comida japonesa. Sou vaidosa e meus cabelos compridos ultrapassam a cintura. Conquistei mais do que eu quis ou precisava. Sou avó de 3 meninos e de 4 meninas e bisavó de 4 meninas. Apesar de ter perdido o filho que escolheu o lado errado da vida, nunca me deixei abater. Não fui ao enterro, mas paguei em dinheiro vivo por ele. Não permiti que os meus desejos atropelassem a minha jornada de vida. Atualmente, meus objetivos são outros. Reformar a casa, comprar o que me der na telha ou, quem sabe, até comprar uma moto. Que loucura! Por que não? Eu posso e devo fazer da minha vida o que eu quiser, e ninguém tem nada a ver com isso. Aliás, eu sempre fiz, e assim será até o dia em que eu me for daqui. Penso que se eu não tivesse comido a maçã, teria tido uma vida diferente. Será? Quantas Evas não tem por aí que... É isso entendeu? aí. Caraca, muito bacana. Ó, gente, dia 13, lá no Flamengo. Isso, na Livraria Lento, na Senador Vergueiro, número 80, às 11 horas da manhã. Essa independência, esse livro independente, essa forma de querer, essa força, né? Porque resistência é você buscar, é você fazer acontecer. Ela te dá força para uma outra história. Será que já tem uma outra coisa vindo por aí? Já tem um segundo livro, está a caminho, já estou terminando, concluindo para ir para a diagramação. É um livro só de poemas. E são poemas que realmente também vão fazer as pessoas refletirem bastante, porque são poemas de diversas situações. Vai ser um livro diferenciado. Dentro do meu silêncio faz muito barulho. Já tem nome? Já tem nome. Então fala de novo o nome. Dentro do meu silêncio faz muito barulho. Cara, que doideira, né? Porque... E assim, eu acho que é todo mundo isso. Isso, é. Todo mundo vive isso. Ó, eu tô em silêncio, mas é quando eu tô em silêncio é que eu tô pensando muito, tá fazendo... minha cabeça tá indo e voltando, e esse barulho tá ecoando e tá me dando força para eu agir, para eu fazer qualquer coisa. Sim. Então, esse silêncio, ele é muito... Ele é muito doido, ele é muito... E ele é necessário. E é necessário. É necessário, porque a gente vive numa vida muito corrida, né? E aquele silêncio, quando ele vem, é o que você falou, eu acho que é um momento de reflexão e a nossa mente não para, né? Não é uma mente que ela consegue ficar estática, né? A gente tem que estar sempre em movimento e ela está em movimento. Sim. Então faz a gente refletir. E eu acho... E esse poema nasce dos meus silêncios. Todos eles nasceram dos meus silêncios. Que foram os momentos em que eu consegui construir essas obras. Você consegue lembrar alguma coisa? De algum poema? Consigo. A minha mãe não é mais viva, né? Ela está aqui viva dentro do meu coração e ela foi a mulher mais importante da minha vida e é a mulher mais importante da minha vida. E eu lembro que em um dia em que nós estávamos juntas na casa dela, tinha tido um momento difícil e eu fui para o quarto escrever um poema para ela. Era do elefantinho, era olhar para uma nuvem e ver um elefante. E ver um elefante, né? Você conseguir olhar para uma nuvem e ver um elefante pode parecer uma coisa boba. E as pessoas, às vezes, acham aquilo tão pequeno, mas você está olhando a nuvem, vendo um elefante, mas aquele é o momento dela. Então, eu li esse poema para minha mãe nesse dia e ela chorou muito. E ela dizia assim para mim, filha, é exatamente o que eu sinto. Esse poema é exatamente o que eu sinto. Obrigada, obrigada e obrigada. Então, ele fala muito ao meu coração, porque eu consegui transferir nas palavras o que ela estava sentindo, sem que ela sequer me dissesse. Mas o olhar, o momento que ela estava vivendo, eu consegui captar aquilo e fui abençoada de conseguir colocar aquilo na palavra. Então... É isso, é o elefantinho da nuvem. As pessoas vão ler, daqui a pouco tá aí. Falar de mãe, eu já lacrimei de olho. Porque é tudo pra gente, né? Sim. E a gente não tem ideia de como isso me preenche muito saber que ela tá
por mim a todo momento. Sim. E pelos meus irmãos também. Sim. E aproveitar para falar para todas as mulheres, para começar aqui da minha família, da família Muniz. Então, todas as mulheres da família Muniz e todas as mulheres que estão aqui ouvindo do Connect, né? Que se sintam amadas, que se sintam abraçadas, que se sintam seguras. Acolhidas. Acolhidas. Eu acho que a gente está precisando muito de acolhimento, né? O mundo hoje, o amor, ele está escasso. Nossa. De verdade. Escasso, e a gente precisa mais amor, por favor, né? Por favor. E quando eu falo do feminismo, eu falo sobre isso, sobre o amor que a gente precisa ter para abraçar as causas, as pessoas, quebrar os preconceitos, destruir os estereótipos, né? Acabar com esse conservadorismo e esses padrões criados que destroem. Sim. Cada um vivendo. Se você está feliz assim, seja feliz assim, mas não queira impor a sua felicidade Sim. ao outro, claro. O seu pensamento ao outro. Apenas compartilhe, né? Vamos compartilhar coisas boas. Compartilhar felicidade, mas não padrão. Não imposições, né? Porque não podemos fazer isso, porque cada um tem uma história, cada um tem, né, os seus desejos, medos e sonhos, e é isso. Eu estou muito feliz de estar aqui, quero agradecer essa oportunidade. Calma, que ainda não está acabando. Não, eu sei, mas quero sempre deixar aqui essa gratidão imensa. Tá, vamos lá. Aí, né, eu tô tentando entender como a primeira mulher chegou na última e elas se conectaram, né? E você já deu spoiler demais, mas assim, perguntando, porque você também deixou escapar que você fez parte de todas essas mulheres e elas com você nessa conexão de escrever, sim, de sentir e de ver outras mulheres. E muitas vezes era você vivendo aquilo tudo também. Sim, a minha visão, em algum momento. E essa sacada de, poxa, eu vou ter que fazer uma sacada nesse livro, e você tirou essa figura, essa história de uma se conectar com a outra. Porque, na verdade, toda mulher, ela tem essa conexão, ela tem essa carga, ela tem essa jornada tripla, quádrupla, e que não é reconhecida, então acaba virando essa força. Uhum. Fala para mim, o que foi que ligou essa primeira e essa última que você viveu? Tá. Então, o que ligou a primeira à última é justamente o seguinte, é a construção do que elas deveriam viver, né? Então, a primeira, ela entende que ela deve seguir um caminho. Talvez dentro dela, ela quisesse muito, e no livro a gente consegue perceber isso, que aquele caminho que ela seguia talvez não fosse o que ela tivesse sonhado. Mas, ao mesmo tempo, ela estava ali, ela tinha medo de destruir esse castelo que ela criou. E esse medo é que, às vezes, faz com que a gente não siga outros caminhos. A última mulher, ela foi tentar fazer a mesma coisa que a primeira. Só que, no meio do caminho, ela descobriu que aquele castelo, ele desmorona. E que está tudo bem, porque ela pode seguir outras rotas. Ela não precisa exatamente fazer o que todo mundo fala que tem que ser feito, né? Tem algumas pessoas que falam assim para mim, você plantou uma árvore? Já. Teve filhos? Já. Escreveu livros? Já. Não. Tem gente que não vai plantar árvore, tem gente que não vai ter filhos, tem gente que não vai escrever livros. E isso não define ninguém, né? A nossa trajetória, ela é definida pelo que a gente deixa aqui nessa terra. O que eu estou deixando aqui como legado? O que eu estou deixando aqui para quem está chegando? Né? De que forma que as pessoas podem falar assim, e aí é que a gente nunca morre. A Priscila, ela fazia isso, deixou isso, isso era legal que a Priscila... Hoje a minha mãe não é viva mais, mas a todo momento ela é lembrada. Você está lembrando. Eu estou falando assim, a minha mãe fazia assim. A minha mãe... Então, ela está viva. Claro. E nós não morremos enquanto as pessoas não esquecem da gente, não é verdade? Enquanto nós somos lembrados, somos memória, e a memória é isso, né? É uma coisa boa. Vamos acessar as boas memórias. Então, a primeira mulher se conecta à última dessa forma, porque as duas querem construir castelos. Só que uma tem muito medo de fazer com que aquele castelo desmorone. Então, ela fica presa ali. A última, ela consegue, de alguma forma, se libertar. E nessa libertação dela, ela renasce uma pessoa totalmente diferente, né? E que vai na contramão do que todo mundo fala, que é certo, do que deveria seguir, do que ela deveria fazer,
né? Então eu me vejo um pouco assim, porque a minha vida foi um pouco assim, né? Eu lembro que eu escutei muito assim: você não nasceu para ser mãe. Porque eu trabalhava muito, né? Na verdade, eu até falava isso, era muito, eu acho que é uma frase muito ruim, que hoje eu me arrependo, mas que eu também entendo que no momento que eu falei, porque hoje essa Priscila que está aqui, ela não é a mesma que estava lá. Que estava lá. Né? Uhum. Mas eu me arrependo no sentido de que não tinha ciência, mas eu dizia assim: essa empresa é um filho que eu gerei. De tanto amor que eu tinha por aquela empresa, mas amor mesmo, né? Eu saía de casa às 5 da manhã, eu abria a empresa, eu saía da empresa às vezes meia-noite e eu não me sentia exausta, cansada, porque aquilo era a minha vida. Prazeroso. Então, assim, era um filho, mas não era meu, né? Eu cuidava mas não era meu. E chegou um momento que realmente eu falei assim: não, eu preciso viver, eu tô só aqui nessas 4 paredes, fazendo acontecer, mas e eu? Né? E eu, Priscila, enquanto ser humano e mulher? Isso é importante você ouvir agora, porque eu acredito que você está passando por isso. Você vivendo uma coisa que não é sua, você fortalecendo um castelo que não é seu. Sim. E está deixando de viver a sua vida, o seu castelo, ou como você quer chamar. Voltou. Isso, exatamente. E aí tem o medo. O medo porque você está num patamar financeiro muito bom, né? Dinheiro não é um problema, e que a gente vive num país... nós vivemos uma sociedade capitalista num país que tem as suas dificuldades econômicas, né? Então, dinheiro não era problema. Então, o dinheiro não sendo problema, muitas coisas são resolvidas, né? Mas existe toda a parte emocional. E que, às vezes, a gente não se dá conta de que o quão importante é você cuidar do emocional. Se hoje você perguntar para as minhas filhas... Né? Então, até os 5 anos da mais velha, até os 3 anos da mais nova, elas não tinham mãe presentes em casa. Né? Elas tinham uma figura materna, mas não tinham uma mãe em casa. Né? E aí tá tudo bem também se você é mãe e não está em casa. Eu quero deixar isso muito claro. Né? Eu estou falando um pouquinho da minha história. Mas se hoje você perguntar para minhas 2 filhas, uma tem 17, outra tem 14, se elas gostariam que a mãe delas seguisse a carreira que estava seguindo, ou se elas preferem a mãe dentro de casa ali, que estava, elas, mãe, a gente tem muito orgulho do que a senhora fez, mas a senhora com a gente é outra coisa. Principalmente a mais velha, que lembra mais, né? Então, assim, isso é o meu caminho. Mas pode ser que o de outra mulher não seja. Porque tá tudo bem você ser mãe, viver no mundo corporativo, né? Desde que você tenha consciência. Tá feliz? Você tá bem? Chegou um dia que eu não estava mais feliz. Aquilo, a gente fala em literatura sempre da falta. Né? Existe uma ausência que a gente, às vezes, não consegue entender que está acontecendo. E era isso. Eu tinha dinheiro, eu tinha uma família, nada me faltava, eu tinha um bom emprego, sabe? Estava tudo bem. Eu tinha saúde, um pouco, né? Porque eu estava já trabalhando muito, mas, enfim... Nada me faltava, mas está faltando algo. Eu costumo dizer que é o topo da montanha. Eu cheguei no topo da montanha, mas esse topo da montanha é onde todo mundo queria que eu estivesse. Porque lá atrás, quando eu olho para Priscila, menina de 11 anos, o sonho dela era ser professora e hoje eu sou. Olha só. Que maneiro. Sou professora, mas eu escutava assim: vai ser professora, nada. Você não vai ter dinheiro, professora ganha mal. Hoje eu sou professora. Então, eu queria ser professora, não fui. Hoje eu sou. Então, a minha vida, ela foi assim, dando essas reviravoltas, e hoje eu não tenho o dinheiro que eu tinha, eu não ocupo o cargo que eu ocupava, as posições que eu já ocupei, não viajo como eu viajava, mas eu tenho uma qualidade de vida da qual eu não abro mão. Eu hoje estou vivendo intensamente, eu estou vivendo o que eu quero viver, né? E claro que a gente se adapta, a gente se ajusta. Mas é fácil apertar um botão? Não, isso foi um processo. Né? Foi um processo. E a gente tem que pelo processo também. E não foi fácil. Não é fácil você chegar, acordar um dia e falar: não quero mais isso, vou mudar de vida. Não é da noite para o dia. Você acorda com esse pensamento e você tem que ir construindo e saber como que você vai fazer. E aí eu fiz, né? Então acho que o livro também ele mostra um pouco isso, né? De pessoas que têm medo de mudar. Porque a gente tem medo. Tudo que é novo, né, dá medo. O novo dá medo. O medo, o agora isso. Dá medo. Em compensação, se você ficar parado ali onde você está e você não está feliz, a vida está passando. Você está perdendo tempo, você está deixando de viver, né, o que há para viver. E tem muita coisa para ser vivida aí. E às vezes você pode não morar
num condomínio de luxo, de repente você vai perder o carro, né? Que tem teto solar, né? Sei lá, tem vários mecanismos, você vai perder, não vai viajar mais para a Europa, não vai mais para os Estados Unidos, mas talvez você consiga visitar uma prima que você gosta muito que mora em Campo Grande. É e isso. Que você não conseguia ver. Alô, Campo Grande, hein? Você sabia que eu nasci em Campo Grande? Aí, ó. Olha, Aí, Maico. Nasci em Campo Grande, fui morar no Meia com 6 meses. Então, fui criada no Meia, suburbana. E saímos do Rio, eu tinha 13 anos de idade. E Cigana, né? Porque tava em Xerém, que agora já foi pra Petrópolis. Juiz de Fora, agora eu tô em Petrópolis, agora eu tô enraizada ali. Vou parar. Chega, né, Patrick? Chega, vamos mudar, não. Negócio de sair e voltar. Deixa eu falar. Aí você falou do livro e eu vou trazer o Mundo do Munizinho, né? Que eu acabei de lançar lá na Bienal. Por favor. Ó, então tô te entregando. Obrigada. Tá? Eu vou fazer a dedicatória. Também vou fazer pra depois, você. Ali no Olha, final, gente, a gente que faz. lindo. Falando do livro do Munizinho. O Mundo do Munizinho. E quem é o Munizinho? Munizinho, assim, eu deixei... Sou eu, né? Eu falo da minha ligação com música, com arte, com mar... E como eu vi isso tudo quando eu era pequeno. É tipo Fantástico Mundo, assim, né? Pra gente resumir, é o Fantástico Mundo de Bob, né? Sim, mas é o Fantástico Mundo de Munizinho. Não fantástico, eu só tô pegando porque ele viaja dentro do mundo dele, e dentro do mundo dele ele salva a tartaruga, ele fala com os animais, o som da música atrai pessoas e atrai os animais, então a gente fala da não degradação da terra, de como você deixar pro amanhã alguma coisa, o que você está curtindo, a praia que você curtiu, o rio que você curtiu, tem que ficar para outras pessoas também, entendeu? Não é a gente usar e deixar de qualquer forma para que amanhã fique degradado. Então, o Mundo do Munizinho, ele fala isso, música, animais e minha relação com o mar, essa aí de vida. Uau. Mas aí, parabéns, hein? Vamos voltar pro Independência ou Morte. Vamos. É muito legal esse lance de você parar e escrever a sua vida. Eu ainda estou no Munizinho, mas o Munizinho ele vai também chegar no do Muniz, tá? Ou no Ed Wilson, que é a que vos fala. Era o Ed Wilson que acabava de chegar. Hey! Que onda, que festa de arromba. Muito bom. Só cantei porque eu sei que Prisca gosta de música. Adoro. Então é isso, a vida ela tem que ser levada na alegria, na felicidade, com sabedoria, no processo, desfrutando de cada processo, porque foi ele que te fez estar aí, ó, de frente. A gente está aqui de frente, um com outro trocando ideia, mas tem muita história, muita força e muita luta por trás, muito choro. Tá, a gente não tá falando de vida... O sorriso vem porque primeiro veio a dor e te tornou forte. Fez a casca, né? É isso aí. Machucou, a gente fez a casca, mas a gente está aqui podendo dizer que tem um sol brilhando para você amanhã. Não pensa que vai ser só dia de chuva, não, porque o sol ele vai voltar a brilhar, né? Desse jeito. E quando brilhar, você tem que estar disposto e positivo para que as oportunidades apareçam e para que você seja preparado também. Eu acho que é muito sobre isso, estar preparado. E você não se acha preparado nunca. E aí, como é que você faz? Vai sem estar preparado mesmo. Com o quê? Sorriso no rosto e fé. Isso aí, desse jeito, desse jeito. Então, Prisca, eu vou fazer assim. Deixa uma mensagem para todo mundo que está assistindo você e para todo mundo. Pode caprichar, pode ficar o tempo que você precisar. Deixa a sua mensagem. Assim, se você fosse pensar assim, ó, essa mensagem vai chegar em todo mundo. Qual seria a mensagem da Priscila Vale, com 2 L, a Prisca, que é mulher guerreira e mulher forte? Gostei do Vale com 2 L's. Então, a mensagem que eu quero deixar é o seguinte: a vida, ela é muito rápida, ela passa muito rápido. E eu sempre falo, vamos viver o que há para viver. E é preciso muito estar rodeado de pessoas que somem a sua vida, que realmente venham trazer coisas boas, sabe? Nesse processo de viver o que há para viver, vão acontecer despedidas, né? Essas despedidas, elas também são necessárias,
Porque a gente precisa começar a organizar a nossa vida para aquilo que nos faz bem. E muitas pessoas não vão entender a sua caminhada. E elas não têm que entender a sua caminhada. Nós não viemos aqui para justificar a nossa vida. A gente não veio aqui para justificar o que estamos fazendo, né? São poucas as pessoas que perguntam para a gente como estamos bem, né? Então, quem está te fazendo bem? Quem é que soma a sua vida? Quem é que vai lá e tenta alegrar o seu dia? Quem é que te dá uma palavra de conforto? Então, a vida é sobre isso, né? É sobre construir uma passagem aqui, que essa passagem seja o mais alegre possível. Eu costumo dizer que sim, nós viemos para ser felizes, mas teremos os nossos momentos tristes, né? Porque eles também são necessários na nossa construção enquanto ser humano, porque somos uma história. Então, a minha mensagem é: cerque-se de coisas boas, cerque-se de pessoas boas, né? Procura realmente quem vai somar, procura aquela pessoa que vai trazer algo para você, mas sem julgamentos. Aquela que vai te falar ou não com empatia, aquela que vai dizer para você agora não, é melhor não, mas com amor. Porque nós estamos aqui numa passagem muito rápida. O tempo voa, é ligeiro. E seja você mulher ou homem, enfim, não importa, né, o gênero, o livro Independência ou Morte, ele veio para desconstruir estereótipos. Justamente porque eu fui cercada de pessoas que me trouxeram estereótipos. Porque você tem que ser assim, senão você não é aceita. Você tem que fazer desse jeito, porque desse jeito é certo. E aí, a minha vida hoje, ela é feita de muitas pessoas que trazem as coisas boas para mim. E tem muitas pessoas que eu ainda amo, mas que eu deixei para trás. E que foi necessário deixar para trás, nessa construção e reconstrução. Porque se eu estou aqui para ser feliz, eu preciso ser feliz desse jeito. Nós estamos aqui para ser felizes do nosso jeito, da melhor forma que a gente entender, sem precisar dar explicações para o mundo alheio. Essa é a minha mensagem. Eu adorei. E assim, eu tô aqui filmando, fazendo os stories. E assim, eu acho que é isso. Você aqui, o quanto você tiver aqui, que você agregue. Isso. Que você una. Mas se não dá para unir, a gente se respeita. Sim. E a gente continua. Sim, isso você aí, e eu aqui. Isso. Eu tô torcendo, e eu desejando bem para você. Torcendo para que você sim, seja desse jeito. Próspera, tá? Isso. Prosperidade. Isso. É que você não sobreviva, que você vença. Sim. Que você prospere. Sim, sim. Sabe? Sim. Muito bom. Priscila. Eu que agradeço essa oportunidade. Eu amo a sua família, tá? Eu também amo você. Minha família ama você também. Então, obrigada pela oportunidade. Eu gostei muito daquele convite de ir lá poder fazer corrido. Sim. Tocar no... Foi 15 anos? Foi aniversário da Gigi. Foi aniversário, 16 anos da Gigi. Isso. E foi assim, no junino. Foi. E tinha muita gente boa. Tinha uma senhorinha lá que estava toda vestida lá. Muita gente boa. Não sei o nome dela. Eu tirei uma foto. Eu tirei uma foto com ela. Então, assim... Eu vi que ali tinha gente de verdade, sim. Ali tinha gente feliz, ali tinha gente que tava com muita vontade ali de estar ali. Isso, é verdade. E eu lembro que você falou assim, ó, as pessoas que estão aqui foram escolhidas a dedos. Sim, foram mesmo. São pessoas que eu amo, sim. E tal, e eu tava ali. E tava ali, viu? Então, porque você é importante. Muito obrigado, tá? Muito obrigada então, mesmo. Sucesso, obrigada. Independência ou Morte, tá? Aí, ó. Aqui, ó, com Priscila Vale, com 2 L's. A Prisca, que significa mulher guerreira, mulher forte. Isso aí. E mulher de verdade. Tamo junto, vamos junto. Do Muniz Connect, aqui. Tamo junto.